seus mal-diagramados! Todos que nos assistem diariamente precisam lidar com uma das mais altas cargas tributárias do mundo, seja como pessoa física, MEI ou CNPJ. E isso, claro, sem contar os impostos sobre consumo, que fazem qualquer proprietário de PlayStation 2 parecer um magnata do café de novela de época. Apesar de não sermos adeptos do discurso cabaço de ANCAP sobre imposto ser roubo, negar essa realidade é flertar com desonestidade intelectual e terraplanismo econômico. O desequilíbrio no nosso país se dá porque as classes dominantes sempre gozaram de vantagens que nós nem podemos sonhar em ter, como desoneração da folha, subsídios, linhas de crédito privilegiadas, isenção e até imunidade tributária. Pior, a elite está sempre alinhada ao que há de mais nojento na política e se posiciona no combate do Estado para aqueles que são mais pobres, mas adoram o excesso de Estado para benefício próprio. Não é à toa que financiam tantos políticos pelo Brasil. Não é só convicção política, é lobby porcamente disfarçado mesmo. E sempre que há uma tentativa de diminuir esse abismo que separa trabalhadores assalariados e pequenos empresários dessa casta, o barulho é imenso. E as chantagens também. Sempre há aquela ameaça de que, se houver maior incidência de impostos para os ricos, os empreendedores sairão do Brasil e investirão em outro local. É mesmo? Em qual lugar? Vão montar empresa do mesmo porte, com a mesma demanda, em uma ilha que só existe para ser usada como paraíso fiscal? Porque tirando esses destinos, nenhum outro país concede tanta mamata para empresário como o Brasil. Exemplo recente de como essa turma é mimada foi o projeto de reoneração para 17 setores que estavam desonerados desde 2012 após uma canetada de Dilma que baixou de 20% de contribuição previdenciária para valores entre 1 e 4,5%. Fernando Haddad entende que a medida foi ineficiente, injusta, inconstitucional e não gerou os empregos prometidos. No entanto, isso vira vício no empresariado. Gosto não retroage. Se você passa a ganhar mais e troca o passaporte pelo Black Label, se voltar a ficar pobre é mais fácil deixar de beber do que encarar o uísque ruim de novo. E os empresários pressionaram para que a medida não fosse adotada e saíram vitoriosos, mesmo que a proposta do governo fosse até benevolente, sem a intenção de voltar aos 20% anteriores. Com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a MP vai ser revista e a desoneração pode ser mantida até 2027, beneficiando só alguns grupos que nem vocês e nem eu estamos inseridos. Foi um erro do governo Dilma que se perpetuará no governo Lula. Pior que a imprensa que defende a manutenção da desoneração nem tem a coragem de dizer o motivo, porque sim, eles se beneficiam também, mas é mais fácil mandar mensagem cifrada, como criar uma matéria mirabolante sobre supostas ilegalidades na atuação profissional de um sobrinho do Haddad para tentar emparedar o ministro. Sobrinho esse que não faz parte do governo e nem namora o filho dele, se é que vocês me entendem. O mesmo vale para a medida que visa cobrar impostos de pastores. Sim, no Brasil, além da problemática de termos um empresariado totalmente dependente de bondades tributárias, ainda temos uma classe religiosa que faz da igreja uma profissão mais bem remunerada que cantor sertanejo e jogador de futebol. Não é à toa que o líder religioso neopentecostal mudou completamente o seu perfil ao longo dos anos. Se antes ele usava um terno mal cortado da Dorinhos ou um simplório saião jeans, hoje ostenta relógio Patek Philippe, terno Armani e sapato Louis Vuitton. Claro que eles sempre escolhem as peças mais bregas disponíveis, afinal é impossível esperar bom gosto de evangélico jogador de futebol e sertanejo. Só que atingir fortuna dessa magnitude não foi mero acaso ou fruto do esforço em atrair otários, digo, fiéis, dispostos a deixar 10% do salário na igreja. O Estado facilitou bastante para que a gente chegasse à beiradinha de uma teocracia neopentec. Por quê?
porque celebrou na Constituição a imunidade tributária para templos religiosos. E diferente da isenção, a imunidade só pode ser revista com uma PEC e ninguém vai querer se indispor. Isso já facilitava demais a vida dos pastores, que podem colocar imóveis e automóveis no nome das igrejas e viver tranquilamente sem arcar com os impostos sobre os bens que eles usufruem. Mas além dessa mamata, o governo Bolsonaro ainda concedeu isenção aos salários de pastores, o que tiraria dos cofres públicos 300 milhões de reais, o suficiente para pagar Bolsa Família para mais de 400 mil famílias. Sim, melhoria na vida de 400 mil famílias importa menos que o terninho cafona da Chanel do André Valadão. E depois, quem critica crente ainda tá errado. Porém, o governo Lula pode colocar fim a esse escândalo assinado a toque de caixa em 2022. Por mais que estivessem alinhados com a ideologia do mito, é claro que o apoio ao Jair não foi gratuito. Tinha que ter contrapartida como essa. Foi o suficiente para que a bancada evangélica ficasse revoltada com o Nine, apesar da decisão ter sido tomada tecnicamente pela Receita Federal e Ministério da Fazenda, e não pelo presidente. Classificam a medida como perseguição, chantagem e sacerdofobia. Esse neologismo eu coloco na conta da esquerda, que fica inventando termo tipo gordofobia, baixofobia, gaslighting, agora aguenta a direita exagerando os tons na perseguição. Não foi por falta de aviso. Só que, ao contrário do que podíamos prever, a determinação teve repercussão positiva até entre evangélicos. Ao insinuar que isso era parte do plano de perseguição do governo Lula aos crentes, a senadora Damares Alves precisou lidar com comentários criticando a isenção que partiram até dos seus eleitores. Não aguentou o chapisco e apagou a postagem que trouxe verdades inconvenientes para a pastora. Sóstenes Cavalcante, deputado federal pelo Republicanos do Rio, disse a Otávio Guedes na Globo News que a bancada evangélica continuará se opondo ao governo atual porque essa é uma clara demonstração de perseguição. Mas aí vem agora o governo Lula, que odeia evangélicos, odeia religiosos e nos persegue. Não, não é. Sabemos que Lula em breve estará abraçado com algum pastor profissional em falar atrocidades sobre a esquerda. É só questão de tempo. Mas se perseguisse também, eu não seria um crítico. Antes perseguir mercadores da fé que estão bilionários do que deixar essa conta para quem mal consegue fechar o mês no azul. Silas Malafaia perdeu a linha com a decisão e passou o dia putaço com o governo. E se uma medida do atual governo não só tirou o Silas do sério, como ainda tirou a possibilidade dele aumentar a coleção de Rolex, só posso dizer que fazer o L valeu a pena. Agora, isso tudo ainda é muito pouco diante das desigualdades que temos. Parece que no Brasil o pobre e a classe média precisam levar o país nas costas, enquanto todas as outras classes agem como castas escolhidas por Deus para se beneficiar por meio do Estado e enriquecer. Inclusive, nesta semana vazou um vídeo de negociação sindical para aumento do VR na área de TI, que é bem sintomático disso. Na frente do dirigente Antônio Neto, do PDT, o empresário disse sem receio que VR só serve para abatimento nos impostos e não tem que ser pensado para melhorar a alimentação do funcionário. A refeição, você sabe que nunca foi criado para alimentar o trabalhador. Foi simplesmente para não pagar imposto. Então, isso foi inventado exatamente só para isso, para diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento naquela época. Não mentiu tecnicamente, mas foi um sincericídio, e é por isso, por exemplo, que quando eu trabalhava na Record, que já tem imunidade em seu braço empresarial conhecido como Igreja Universal, tio Edir Macedo concedia R$20 ao dia por funcionário, enquanto o self-service interno cobrava R$ 8,99 por 100 gramas. Não tô reclamando, juro, fiquei com a barriguinha da Bela Hadid comendo só 200 gramas por dia. Mas se o pobre de direita não se indignar com toda essa safadeza que incide sobre o trabalhador, eu não sei mais o que precisa rolar para a gente parar de ter fã de bilionário nesse país. É isso aí, galera. Para quem gosta do canal, nós temos nosso Apoia-se, Pix, conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma contribuição para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer o nosso curso no ICL e as nossas camisetas no site da El Cabriton. E para todos aqueles que reclamaram do fim da isenção para pastores, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.